Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, por tudo isso acontecendo na igreja. Segunda-feira do volume 2 de Alimento Diário, a semana que nós estamos vendo, que seria na instância, seria a mensagem 9, não é isso? E a porção da segunda-feira, ela é muito importante, muito importante. E então vou começar lendo alguma coisa com vocês. Segunda-feira, Alimento Diário, semana 1, página 9. Ó Senhor Jesus. Primeiramente, Paulo, ele mostra que o seu apostolado não vem dos homens, não é da parte de homem algum, nem por intermédio de homem algum, mas é por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Na verdade, Paulo queria dizer para os Gálatas: eu não estou aqui para tentar convencer vocês, contra-argumentando contra o que os judaizantes de Jerusalém colocaram na cabeça de vocês. Eu não estou aqui no mesmo nível de argumento, não estou argumentando. Eu só quero dizer para vocês que o que eu recebi por uma revelação que veio de Deus Pai por meio do Senhor Jesus. Revelou o Filho de Deus em mim. E por outro lado, eu fui enviado por Deus, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus, por Deus Pai, e por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, eu não estou aqui argumentando e nem convencendo vocês no nível de argumentos humanos. Eu quero mostrar para vocês a revelação que Deus deu para mim, entendeu? Então assim os irmãos teriam que, como é que fala, reciclar um pouco a cabeça deles, para ver que não estão no mesmo nível de argumentação dos judeus que vieram de Jerusalém. Logo em seguida, o Alimento Diário mostra Efésios capítulo 4, 10 e 11, porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, Ele deu à igreja alguns homens que são dons para a edificação do corpo de Cristo. Esses homens são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E dentre essas 4 ou 5 categorias de pessoas, porque você pode agrupar últimas duas, pastores e mestres, como uma categoria só. Portanto, nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, que são para cuidar da obra do Senhor no âmbito maior do que uma localidade. Então, e numa situação local, numa igreja, numa localidade, nós precisamos de pastores e mestres. Irmãos, isso é muito importante, muito importante. Todos nós aqui estamos aqui para servir ao Senhor, não é verdade? E Deus um dia enviou o seu Filho e nos redimiu dos nossos pecados. E hoje nós tivemos nossos pecados perdoados, e não só isso, do lado do Senhor Jesus. Isso só João viu, porque estava seguindo o Senhor de perto. Ele viu não só fluir sangue, mas ele também viu fluir água. E a água é para dispensar vida para nós. Irmãos, nós não recebemos apenas uma religião. Nós não entramos para um grupo religioso. Nós recebemos a vida de Deus. E nós nascemos de Deus. Somos de fato, irmãos, filhos de Deus. Hoje tem dentro de nós a vida e a natureza de Deus correndo dentro de nós. Graças ao Senhor por isso. Todavia, todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a vida de Deus, somos filhos de Deus. Aleluia! Mas essa vida precisa crescer. Por isso Deus não nos deixou na rua.
Deus não nos deixou no mundo. Deus nos colocou em nenhum lugar. Esse lugar, irmãos, é a vida da igreja. Esse lugar é onde nós estamos vivendo. Essa reunião faz parte da vida da igreja, onde Deus nos inseriu, Deus nos colocou aqui. Para quê Deus nos colocou aqui? Para quê? Para sermos cuidados, para alguém cuidar da nossa vida, para que a vida de Deus que está dentro de nós ainda é muito tenra, como um bebê que nasceu dentro de nós. Alguém precisa nos ajudar, não é isso? Com uma madeira. Alguém precisa nos ajudar, às vezes, a trocar a fralda nossa, não é isso? Nós ainda fazemos coisas infantis. E nós precisamos de pais na igreja, nós precisamos de pastores. Esses pastores têm esse sentido de pessoas que cuidam de nós, que apacentam, que pastoreiam. Assim como na nossa casa nós tivemos nossos pais para cuidar de nós desde pequenininho, não é isso? Desde que nós nascemos, nossos pais cuidaram de nós, nos amamentando, né, cuidando de todos os aspectos para essa vida poder crescer em nós, na alimentação, vestimenta, na doença, eles nos cuidaram de nós com medicamento, não é assim? E assim, na igreja, da mesma forma, irmãos, nós precisamos de pastores, precisamos de curadores, precisamos de mordomos da casa de Deus, que são os pais. Você não sente que na vida da igreja tem alguém que atua, cuida de você como um pai, como uma mãe? Tem ou não tem? São esses que são pastores. E mestres são aqueles que ajudam vocês com a palavra de Deus. Não é apenas um ensino teológico, mas a palavra de Deus sendo as verdades apresentadas para você ver a realidade do mundo da fé. Você consegue entender a vontade de Deus, você consegue entender as coisas de Deus, como as coisas funcionam nos princípios espirituais, não é verdade? Porque tem mestres que te ensinam e continuam te ensinando, não é verdade? Então, graças ao Senhor, isso não pode faltar, irmãos, na vida da igreja. Por isso eu quero encorajar todos vocês. Amanhã vai ter, né, Ulisses, vai ter uma reunião de presbíteros e diáconos. Diáconos. Eu quero encorajar os diáconos da igreja. Vocês precisam desempenhar a sua função. Porque sem vocês desempenhando bem a função, a igreja não funciona. Precisamos desses diáconos. Entre os diáconos, irmãos, há muitos pastores e outros diáconos são mestres. E, graças ao Senhor, os presbíteros também são os pastores e mestres que cuidam, né, do rebanho de Deus. Então, irmãos, vamos desempenhar. Não estamos aqui na igreja à toa. Agora você vai dizer, mas eu não fui um diácono escolhido, não fui uma diaconisa mencionada, nomeada. Irmãos, não precisa ninguém te nomear, porque nas coisas de Deus, na obra de Deus, não é um homem, não é uma ordem humana. Não é assim que fala? Dá uma olhada aqui na página 10. Na página 10, segundo parágrafo. Bem no meio do segundo parágrafo. Eu vou ler aqui para vocês. Todos acharam? É o Espírito que irá, todos acharam aqui? É o Espírito que irá direcioná-lo dessa maneira, pois isso não depende de uma ordem humana ou de uma hierarquia. Não é que você então precisa obedecer uma hierarquia. Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui na igreja faz 3 meses. Então eu tenho que seguir uma hierarquia de todos que estão aqui antes de mim. Então minha fila aqui é longa, né? Tem irmãos aqui de 20 anos, 10 anos, 5 anos, eu estou na fila. Irmão, não é assim. As coisas de Deus dependem do seu coração. Depende do seu coração de busca ao Senhor, né? Como o Joel, né? O Joelzinho, cadê o Joel? O Joel, que anunciou, fez anúncio aqui. O Joel, levanta aqui para os irmãos verem, ó. Ele é pequenininho, irmãos. Ele falou coisas de gente grande aqui na frente, não falou? Ele foi aperfeiçoado. Mas será que pela hierarquia não ia demorar muito para ele poder estar aqui na frente anunciando a reunião dos adolescentes? Ia demorar muito. Mas, irmãos, pelo fato dele ter sido fiel, ele tem sido fiel em cuidar dos adolescentes. Os adolescentes gostam dele, irmãos, porque ele cuida como pai, como mãe, não é? Cada adolescente, que ele realmente tem encargo,
arde dentro dele um fogo. Irmãos, isso faz com que pouco a pouco o próprio Espírito, não é? Coloca ele no lugar certo. Então, irmãos, não é, você vai dizer, mas eu estou aqui na igreja há tanto tempo, ninguém me chamou. Então vai ficar sentado. É você que tem que se sair. Você tem que se designar. Você tem que dizer, Senhor, eu quero servir. Não quero mais ficar parado. Eu já tenho 5 anos na vida da igreja, o Senhor já investiu tanto em mim, e eu ainda continuo querendo mais investimento sobre mim. Está na hora de eu investir sobre os outros. Não é? Que tal? Vamos sair de cadeira, vamos sair de imobilidade. Tem irmãos e irmãs já tanto tempo na vida da igreja. O Senhor investiu tanto, não está na hora da gente retribuir, contribuindo para o corpo? Que tal, irmãos? Ó Senhor Jesus, não estamos numa organização religiosa, nós estamos num corpo vivo de Cristo. Por isso, irmãos, quanto mais um membro funciona, mais Deus vai colocando, honrando, né, a posição desse membro. Por isso, irmãos, vamos buscar o nosso direito de primogenitura. Não deixe escapar o seu direito de primogenitura. Não é? Numa reunião como essa, irmãos, não fique inativo, não fique, né, disperso. Faça parte daqueles que suprem vida, suprem espírito. Faça a reunião pegar fogo, né? Os irmãos que chegarem aqui, todos entram na esfera do espírito, e você seja um dos responsáveis a fazer esse trabalho, não é isso? Ou você vai dizer, essa reunião não tem nada a ver comigo. Eu fico aqui sentado, esperar chegar na hora, está na hora, os irmãos estão falando muito, está na hora do almoço, né? Irmãos, não, estamos aqui, irmãos, para sermos aperfeiçoados, para aperfeiçoar os outros, para cuidar dos outros. Não é verdade, irmãos? Quem aqui não tem problemas suficientes para cuidar e tem que cuidar dos outros? Não é? Mas o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus dentro de nós, irmãos, é que nos faz amar as pessoas. Então, por quê? Porque se você é aquele que desempenha bem a função de um pastor, de um mestre na vida da igreja, cuidando dos irmãos, fazendo os irmãos a crescer, levar os irmãos para o Espírito, a vida crescendo, irmãos, o que vai acontecer? Vai chegar um dia, o Espírito vai enviar você para a obra. Aí você vai cuidar de um âmbito maior. Você vai ser um profeta, você vai ser um evangelista e você vai ser um apóstolo enviado pelo Senhor. Porque a necessidade, irmãos, se nós ficarmos aqui só em São Paulo, nós vamos ficar dentro do poço. É que nem um sapo no fundo do poço, olhar para o céu, olhar que o céu dele é aquele círculo que ele consegue ver, não é isso? Irmão, de vez em quando nós precisamos sair fora do poço, para dar uma olhada lá fora, né? Acho que um mês atrás nós fomos para a Coreia, né? Quem estava na Coreia? Quem foi para a Coreia aqui? Levanta a mão. Aqui, ó. Os irmãos foram para a Coreia. Nós fomos para a ilha de Jeju. Irmãos, nós vemos que o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa de atuar lá do outro lado do mundo. Irmãos, é exatamente o outro lado mesmo. É o lado oposto nosso. O fuso horário, a diferença de horário são 12 horas. Quer dizer, se você está aqui meia-noite dormindo, lá é meio-dia. Se você acordou às 6 da manhã, lá já são 6 da tarde. Quer dizer, é o dobro, exatamente o inverso. Irmão, do outro lado da terra, o Senhor tem pressa também. O Senhor precisa, onde estão os profetas? Onde estão os evangelistas para pregar o evangelho aqui? Onde estão os apóstolos para Deus enviar? Também cuidar da Ásia. O Senhor não gosta de asiáticos. O Senhor também ama os do continente asiático, não é verdade? Então, graças ao Senhor, o Senhor tocou no coração de alguns irmãos, estão pegando encargo. Já tem um irmão, né, um irmão chamado irmão Lia, acho que já esteve aqui dando testemunho. Ele já está no CEAP de Foz, já está introduzindo a língua coreana lá para ensinar coreano no CEAP de Foz, né? E ele também está ensinando os irmãos a comerem kimchi, né? Sabe o que é kimchi? Gosta de kimchi? É aquela conserva coreana, né? Conserva de selga, de vegetais, tal, apimentado, né? Então,
Então, porque às vezes, aqui no mundo ocidental, o comportão tem que aprender a passar pão com água. Ali, às vezes, é um arroz e quinti, né? Não tem outra coisa. Então, tem que aprender a viver, né, em todas as circunstâncias. Isso, irmão, nós queremos preparar um grupo de pessoas, fazer um trabalho com um pouco mais de impacto, ali na ilha de Jeju, começar um SEAP ali. Irmão, tudo estamos começando pela fé. Não temos nada ainda, nada certo, mas é pela fé. Porque nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. Nós cremos no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Irmãos, e quem estava lá conosco, que estão sendo muitos úteis, ainda serão muitos úteis. Irmãos, são esses jovens aqui, ó, né? Os jovens que são, né? Como é que eu vou nominar aqui, né? Tem vários jovens aqui, o José, quem mais? Quem estava lá? Davi, quem estava lá? Aí. Todos esses jovens. Irmãos, esses jovens já são profetas, evangelistas, quem sabe até jovens apóstolos, o Senhor enviando lá, para cuidar também, né, da obra do Senhor lá do outro lado da terra. Vocês não acreditam que esses jovens possam ser úteis lá do outro lado da terra? Não acreditam? Vou contar uma para vocês. Semana retrasada, eu estava nos Estados Unidos. Irmãos, quem que está fazendo as coisas acontecerem, irmãos, são jovens. Nossos jovens foram enviados daqui para fazer SEAP e para fazer comportagem lá. Irmão, esses jovens, em cada Bucafé, estão fazendo um milagre lá. Às vezes um jovem, aqui no seu lugar, no seu habitat, debaixo da sua mamãe, cuidar da sua mamãe, seu papai e tal, e não cresce nunca. E agora, num lugar sozinho, né, jogaram ele na frente da batalha. Tem que enfrentar leões. Né? Da outra vez que eu fui, 2 jovens de Minas Gerais, enfrentando toda uma situação de um Bucafé em Orlando. Irmãos, hoje nós temos um Bucafé em Orlando, funcionando já como vida da igreja. Quando você vai para Orlando, não pensa só em Disney, não, nos parques da Disney. Irmãos, Orlando tem Bucafé, né? Então, em Orlando, dessa vez, eles trouxeram umas 20, 30 pessoas para a conferência em Miami. Todo o trabalho feito por essas batatinhas que você não dava nada por eles. Irmãos, lá em Atlanta, né? Atlanta começou com o William e a Priscila. Montaram um Bucafé, só que por causa do visto, ficaram um pouco tempo lá e tiveram que voltar. E nós enviamos um casal, Geraldo, né, e Graziela, atuaram lá por 1 ano. Graças ao Senhor, fizeram um bom trabalho de comportou, contataram muitas pessoas, e eles tiveram que voltar também por problema de visto. E depois disso, nós preparamos um casal para ir. Esse casal era excelente para esse trabalho, mas no fim eles não puderam ir. Que fazer? Foram 2 jovens, meninos ainda, um jovem de Bauru, naquela época, um jovem de Bauru, um jovem de Bacabal. Depois de 6 meses, irmãos, quando eu passei para lá, eu só pude dar graças a Deus. Esse jovem, irmão, que você não dava nada por aqui no Brasil, eles fizeram um milagre. Esses 2 jovens lá em Atlanta, irmãos, são empreendedores. Eles fizeram as coisas acontecerem. Promoveram comunhão. Já ouviu falar comunhão? Todo sábado, os irmãos, os jovens promoveram uma feijoada, não sei o que, tal, e promover para trazer as pessoas. Irmãos, hoje, em Atlanta, dessa conferência de Miami, conseguiram trazer da Geórgia, né, para Miami, conferência de Miami, umas 20 pessoas. Irmãos, é impressionante como o Senhor, né, consegue usar, né, essas pessoas aperfeiçoadas. E esse jovem, um dos jovens, hoje está em Coral Springs, na Flórida, mudou para lá para estudar. Irmãos, em Coral Springs, conseguiu levar 30 pessoas já para a conferência em Miami. Irmãos, sabe, como um jovem desse aperfeiçoado,
numa igreja, aperfeiçoado, vivendo aqui, servindo os irmãos como pastor e mestre, quando o Senhor envia ele, como ele pode ser muito útil na obra do Senhor? Amanhã, né, o Atos dos Apóstolos vai ser escrito também pelo que aconteceu com eles. Por isso, irmãos, não fique acomodado na vida da igreja. Vamos deixar o Senhor, irmãos, nos usar. Vamos ser fiéis ao Senhor aqui. Quando você for fiel ao Senhor aqui, irmãos, tem muita frente de obra amanhã necessário. Aqui no Brasil mesmo, tem muitas cidades. Aqui perto de São Paulo mesmo, não tem muitas cidades, precisam ser cuidadas. Por isso, vamos ser fiéis ao Senhor. Essa segunda-feira aqui, que é para encorajar todos nós. Amém, irmãos? Não adianta eu falar boa mensagem se a gente não reagir, né? Então a igreja precisa reagir a essa palavra, praticar essa palavra, né? Vamos colocar no nosso ombro, né? Mesmo, irmão, nós temos muitos jovens aqui que trabalham muito, né? O trabalho exige muito, entra 7 da manhã, às vezes sai 9 da noite, e não tem tempo quase para a vida da igreja. Mesmo assim, irmãos, o Senhor vai lembrar do seu coração. Se você disser para o Senhor, Senhor, ainda que esteja ocupado todo o meu tempo, Senhor, lembra do meu coração. Eu quero ser útil na tua mão. Eu quero ser um desses pastores e mestres, naquilo que eu puder fazer, eu quero estar servindo a igreja, cuidando de outras pessoas, pregando o evangelho naquilo que eu puder fazer, não é isso? E o Senhor um dia, irmão, certamente está preparando você aqui, para também enviar para a necessidade na obra do Senhor. Você acredita nisso? Ó Senhor Jesus. Na terça-feira fala de 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, nós temos Mateus, que é um cobrador de impostos, por isso que o evangelho que ele escreveu era correspondente ao evangelho do reino, o evangelho ligado a Jesus como rei do reino dos céus, Salvador rei, né, que veio aqui na terra salvar o homem para estabelecer o seu reino. Depois nós temos o livro de Marcos. Quem é esse Marcos? É o João Marcos. Quem é esse João Marcos? Vamos contar rapidamente a história de João Marcos, né? João Marcos, quem sabe João Marcos? Onde ele morava? Onde vivia a mãe dele? Onde está o versículo da Bíblia sobre isso? Mãe? A mãe de João Marcos, onde está isso? Leia a Bíblia. Quando, vocês se lembram, quando que o Tiago, não o irmão de Jesus, mas um dos apóstolos, irmão de João, foi morto por Herodes. Vocês se lembram dessa história ainda não? Não? Não se recorda, né? Sabia que João, irmão de João, foi morto bem antes, já no começo do livro de Atos. Por quê? Porque Herodes queria fazer média com os judeus. E sabiam que os judeus, né, não gostavam dos que creram no Senhor Jesus. Então eles prenderam a Tiago e mataram a Tiago. Herodes matou a Tiago. Está na sua Bíblia, viu? Está na sua Bíblia. Se você não, né? Precisa ler, né? Precisa ler, está na sua Bíblia. E depois que matou a Tiago, ele prendeu a Pedro. E prendeu a Pedro, por quê? Porque com a intenção de matá-lo também. E colocou Pedro sob rigorosa guarda. Tinha pessoas, o soldado do lado dele e também guardando todas as portas do cárcere. Mas Deus fez um milagre. Deus falou, não, Pedro ainda não pode ir agora não. O que fez? Apareceu de noite, anjo do Senhor, né? E tirou Pedro de lá, ninguém sabe como. Nem Pedro mesmo sabe, ele falou, não sabia se era no sonho ou era na realidade. Ele só sabe que no fim ele foi posto na rua livre. E ninguém sabia, ninguém acordou, e no dia seguinte, quando Herodes soube isso, eu acho que deve ter castigado, sei lá, sem matado os carcereiros, porque ninguém sabia o que aconteceu. Foi um anjo do Senhor que tirou a Pedro lá. E Pedro, quando saiu para a rua, foi para onde? Se lembra da história, não? Foi para a casa da mãe de João Marcos. Leiam a Bíblia, né? Chama-se Maria. E quando uma serva abriu a porta, viu a Pedro, saiu correndo, fechou a porta, saiu correndo para dizer, estava vendo um fantasma, né, a alma de Pedro. Aí
quando os lá de dentro abriram a porta, Pedro continuou batendo na porta. E quando abriram a porta, viram Pedro, louvaram ao Senhor, deram glória a Deus e embora. Levaram um susto, né? Levaram um susto, achando que Pedro não tinha mais quem pudesse salvar Pedro de Herodes. Ele ia ser morto. Aí Pedro então disse, não, estou aqui vivo, graças a Deus, Deus me tirou daqui. Então foi na casa da mãe de João Marcos, em Jerusalém. Tá? Então, foi depois disso, né? Depois disso, Pedro daí foi para Jope. Ele fugiu, se escondeu, né? Bom, depois disso, quando Barnabé, né, foi enviado por Jerusalém, quando a igreja de Antioquia surgiu, ele foi para lá e se lembrou do jovem Saulo, que havia ficado em Tarso. Ele levou o jovem Saulo para Tarso, para Antioquia. Irmãos, Barnabé era alguém que aperfeiçoava os jovens, se preocupavam com os jovens. E Paulo foi um desses jovens que foi ajudado por ele, né? Então foi levado para Antioquia. Em Antioquia, irmãos, que Paulo serviu ali um ano inteiro, junto com Barnabé, orando, jejuando, dependendo do Espírito para tudo. O Espírito então os enviou para a obra. E na saída, né, Barnabé deve ter sido lembrado pela mãe de João Marcos, leva esse menino para servir ao Senhor junto com você. Então eles levaram João Marcos na primeira viagem. E saindo na primeira viagem, não sei se vocês têm um mapa, né, se você tiver no final da sua Bíblia, um mapa da primeira viagem de Paulo, você vai ver que eles viajaram pelo mar e foram para a ilha de Chipre. Depois da ilha de Chipre é que eles foram, né, para a região da Galácia, subiram até a Antioquia da Pisídia, depois foram para Icônio, Listra e Derbe, tá? A região da Galácia. Só que quando saíram do Chipre para ir para o continente, chegar para visitar a Antioquia da Pisídia, nesse meio tempo enfrentaram uma tempestade. Isso muito provável que seja assim. Mar Mediterrâneo, irmão Dong está falando muitas vezes agora. O mar Mediterrâneo é um mar fechado, de todos os lados. Não tem comunicação direta com os oceanos. É terra de um lado e terra de outro lado. Então, quando sopra vento, é que nem uma água dentro de uma banheira, né? Dentro de uma banheira, não tem onde ir. Então, quando sopra, agita demais essas ondas. E acontece muitos naufrágios, né, de navios que navegam ali no mar Mediterrâneo naquela época. Então, provavelmente, saindo de Chipre para subir para o continente da Galácia, eles enfrentaram um naufrágio que Paulo descreveu em 2 Coríntios 11, né? 2 Coríntios 11, naufrágio, muitas vezes, em voragem do mar. Vocês se lembram desse versículo? Em voragem do mar, né? 3 dias e 3 noites. Quer dizer, ficaram à deriva, talvez até agarrados em cima de uma tábua. Ficaram ali, e foi nessa hora, irmãos, que João Marcos não aguentou. Nem começaram a fazer a obra de Deus, já quase morreram no naufrágio. João Marcos vai lá, isso não é para mim não. Quando chegaram no continente, ele já foi embora, se mandou, né? Irmãos, esse jovem, na segunda viagem, o Barnabé queria levar de novo, porque era seu primo, e Paulo já não queria. Paulo falou, não, esse jovem não serve para a obra não. Irmãos, graças ao Senhor que esse jovem que não servia para a obra, foi aperfeiçoado. Quem sabe foi estimulado por causa disso, seguiu a Barnabé na segunda viagem para Chipre, e Paulo levou a Silas, né, para a região da Galácia. E esse jovem foi aperfeiçoado, foi parar em Mesopotâmia com Pedro. Viveu muito tempo com Pedro. Pedro praticamente o adotou como um filho espiritual. E Pedro ajudou muito esse menino a crescer. E quando cresceu, né, juntamente de Pedro, ele escreveu o Evangelho. O Evangelho, segundo Marcos, na verdade, ele ouviu relatos de Pedro. Então, é relato de Marcos, é relato de Pedro, tá? E o Marcos, o Evangelho de Marcos, fala do Salvador, servo, Salvador, escravo. Está aqui para servir a gente. E terceiro Evangelho é o quê? Terceiro livro. Lucas. Lucas era um médico que acompanhou toda a viagem. Ele fez uma pesquisa, uma averiguação precisa
né, com todas as testemunhas, depoimentos, e ele escreveu, né, o livro de Lucas, que fala do nosso Senhor Jesus, né, como Salvador homem. Muito humano, ele tem muita humanidade. Vocês se lembram do alimento diário? Mesmo diante, né, da morte, ele já estava em tanto sofrimento, ele não se lembrava para João cuidar da mãe dele e da mãe dele cuidar de João. Vocês se lembram disso? Então, ó, cheio de humanidade. Nosso Senhor, irmãos, é cheio de humanidade. Você não pensa que você virou um homem espiritual, você não é mais humano, né? Trata a sua mulher de qualquer jeito, trata seu marido de qualquer jeito, porque agora você só lê a Bíblia. Não, não é assim. Quanto mais nós temos a vida de Deus, a vida de Jesus está dentro de nós, mais humano nós ficamos. Nós também preocupamos-nos com as coisas da humanidade. E por fim, irmãos, é o João. E João, irmãos, aí esse alimento diário se estendeu, né? João era aquele que seguia o Senhor de perto. Ele conseguiu, irmãos, seguir a linha da vida. Aleluia! Porque ele foi aquele que viu do lado do Senhor Jesus não só sair sangue, mas sair água. E essa água, no Evangelho de João, essa água é o rio da água da vida, é o fluir da vida divina para dentro do ser humano. E essa água, irmãos, é que vai fazer a obra de Deus, é o Espírito, é a vida de Deus que vai fazer a obra de Deus e fluirá até a vida eterna, né? Então, irmãos, João viu isso, a característica das epístolas dele e do Evangelho dele era cheio de vida e conseguiu nos levar na sua maturidade para o Evangelho do Reino, pregando o Evangelho do Reino. Bom, aí então nós temos, ó Senhor Jesus, temos aqui na quarta-feira, né, fala disso que eu falei rapidamente. Quinta-feira, né, ele fala do lado do Senhor Jesus, né, que do lado de Adão, Deus também fez adormecer Adão, tirou uma costela e surgiu, formou a mulher, a Eva. Da mesma forma que a Eva surgiu do lado de Adão, a igreja surgiu do lado de Jesus. Água, sangue e água que fluíram de Jesus formou a nós. Nós estamos aqui, irmãos, graças ao fluir da água da vida que sai do lado do Senhor Jesus. Sábado, o que fala no sábado? A Galácia era uma extensa região pertencente ao Império Romano. Na verdade, aqui falta uma cidade, tá? Antioquia da Pisídia também faz parte, né? Paulo e Barnabé trabalharam muito na Antioquia da Pisídia, depois foram para Icônio, Listra e Derbe. E Silas, ele era, ó Senhor Jesus, eu queria falar o seguinte, irmãos, queria passar o meu encargo agora. Deixa eu terminar, domingo fala assim, vamos chegar no domingo. Domingo. No segundo parágrafo do domingo, ele fala assim: esta epístola nos mostra preciosos princípios. Primeiro, é importante que nosso relacionamento com Deus seja firmado na nova aliança no Espírito, não em preceitos religiosos do Antigo Testamento, isto é, na letra que mata. Também nos adverte a não anularmos a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, sendo enganados por pessoas que se utilizam de versículos das Escrituras para nos induzir ao erro. Mesmo hoje, podemos ser envolvidos e influenciados por costumes impostos pela nova religião, ou seja, por ventos de doutrina, pela artimanha de homens. Para não cairmos nesse laço, não devemos nos desviar do Evangelho de Cristo, mas sempre buscar, viver e andar no Espírito, onde habita o Espírito de Deus, a fim de continuarmos a correr, a crescer e alcançar a plena filiação. Irmãos, nunca nos apartemos de viver no Espírito, andar no Espírito. Alguém pode vir falar uma palavra bonita, outro pode vir te induzir a outra coisa, irmãos, mas nunca se aparte de invocar o nome do Senhor. Nunca podemos, irmão, deixar essa prática, invocar o nome do Senhor. Inclusive, irmão, eu acho que nossa reunião precisa começar a invocar mais o nome do Senhor. Que tal, irmãos? Quando chegarmos, irmão, em vez de ficar esperando, vamos invocar o Senhor.
Não invocar de uma maneira formal, religiosa, né? Mas invocar, irmão, realmente tocando o Senhor, entrando no Santo dos Santos, né? E se você invoca aqui na reunião, tem hábito de invocar o Senhor na reunião, pouco a pouco você vai ter hábito também na sua vida diária, vai levar isso também para a sua vida diária. Por isso, irmãos, viver no Espírito, andar no Espírito, é coisa que nós nunca podemos nos apartar. O Espírito é que nos guia. Bom, no final, o último parágrafo aqui fala: por isso, sempre que possível, precisamos nos lembrar desses que iniciaram a obra de expansão do Evangelho e do amor que tiveram para conosco e honrá-los. Irmãos, vamos honrar aqueles que realmente abriram picadas, sofreram, né, para hoje, irmão, nós termos uma vida da igreja maravilhosa. Valorize isso, valorize isso. Em vez de ficar criticando isso, criticando aquilo, valorize isso que o Senhor te deu. Alguém abriu picada para chegar a isso que nós temos, não é verdade? Alguém sofreu para chegar a esse ponto que nós temos. Irmão, não seja aquele menino ingrato, não é isso? Aquele menino mimado, herdou tudo do pai, tem do bom e do melhor, ainda reclama. Irmãos, temos que louvar o Senhor. Tudo que o Senhor fez dos irmãos que abriram picada, fizeram todo esse trabalho para nós hoje podermos viver essa vida maravilhosa da igreja. Devemos honrar essas pessoas, sim. Outros vieram depois, nos ajudaram a crescer, mas precisamos honrar aqueles que foram comissionados por Deus a abrir novos campos e em meio a muitos sofrimentos e tribulações nos pregaram a palavra de Deus. Irmãos, eu só quero terminar da seguinte forma. A preocupação de Paulo para com os Gálatas. Ele e Barnabé pregaram o Evangelho de Cristo. Ele e Barnabé pregaram o Evangelho da vida. Ele e Barnabé levaram todos os Gálatas a começarem no Espírito. Não é isso? Estou usando próprias palavras da Bíblia. Tendo vós começado no Espírito e agora vocês estão querendo aperfeiçoar na carne? Quer dizer, eles começaram no Espírito. Isto é, Paulo deve ter os ajudado a invocar o nome do Senhor, a viver no Espírito, exercitar o Espírito, não é assim? Eles começaram no Espírito. Agora, vieram alguns de Jerusalém para dizer: olha, não basta isso não, esse negócio de só ficar falando em invocar o Senhor, né, de viver no Espírito, andar no Espírito, mas isso aí não está com nada. Vocês também precisam conhecer um pouco, né, o que Deus estabeleceu com Abraão no Antigo Testamento. Ele instituiu a circuncisão. Isso é coisa de Deus. Deus é que instituiu a circuncisão, por isso vocês também precisam praticar. E também depois Deus deu a lei de Moisés e que nós guardamos e vocês também precisam guardar. Irmão, o que significa isso? Significa que levar os irmãos que entraram para essa esfera da graça pela fé, levar os irmãos de volta para as obras da lei, é levar os irmãos de volta para as coisas que se veem. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro para vocês. O que os Gálatas ganharam realmente? O que eles ganharam? Eles ganharam o Espírito prometido, ou não foi? Você ganhou o Espírito? Foi pelas obras da lei? Você fez alguma coisa por merecer? O que você fez? Creu. Pela fé, você creu e Deus te deu o Espírito. Então, irmãos, todas as coisas que Deus te deu pela fé, na esfera da fé, dá para ver? São invisíveis. Então, os judeus de Jerusalém vieram propor as coisas mais palpáveis, mais visíveis. Guardar a circuncisão, praticar a circuncisão. Os gentios, depois de adulto, têm que entrar numa sala de cirurgia para cortar o prepúcio, cortar a carne. Imagina, né? Alguns, então, mais corajosos, falam: não, eu vou ser o primeiro, eu vou fazer isso. Se ele fazendo assim, dá uma impressão, então, que ele foi mais corajoso, cumpriu o que Deus queria, então ele tem superioridade na igreja. Ora, nós entramos nessa esfera pela fé, não é pelas coisas visíveis. Agora, nós estamos levando a igreja, quem tem mais condições de praticar a lei,
vai ter mais posição mais alta na igreja. Por exemplo, alguns então falaram, nós então resolvemos, nós somos um grupo aqui, nós vamos, a partir da semana que vem, nós vamos começar a praticar o sábado. Nós vamos guardar o sábado. Outros então falam, nós vamos praticar as festas de Jerusalém. De tanto em tanto nós vamos para as 3 festas de Jerusalém. Guardando dias, guardando festas. E esses então que praticam essas coisas visíveis, não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou... Essas coisas visíveis são mais fáceis de praticar. Se alguém fala para você, te dar um livro, ó, você pratica tudo que está escrito nesse livro, se você conseguir praticar tudo isso, você está aprovado por Deus. Então dá uma impressão de que ao buscar progresso nas coisas visíveis, você acaba tendo um progresso diante de Deus. Irmão, isso é mentira. Mentira. As coisas do Novo Testamento, irmão, são as coisas da esfera da fé. Você não vê. Você não vê. Mas são realidade e não são realidade? Acho que eu não estou conseguindo ser claro, né? 2 Coríntios 4:18, como fala? 2 Coríntios 4:18. Ó Senhor Jesus. Vou dizer para vocês, é mais fácil praticar obras da lei do que viver pela fé. Mais fácil. Você já tem essa experiência disso? Como fala 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É muito fácil alguém levar e induzir você. Esquece esse negócio da fé, esquece esse negócio de invocar o Senhor. Vem praticar isso, isso aqui é mais visível, dá para você ver. Vamos guardar sábado, vamos praticar circuncisão, vamos guardar festa. Não é mais fácil? Não é mais fácil? Porque você vê. E as coisas que são ver são temporais. Mesmo guardar sábado é tudo temporal, ou não é? Mas onde nós entramos pelo ouvir da fé, nós entramos numa esfera, irmãos, invisível da fé, mas muito real. São coisas eternas. Por isso Deus nos deu o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus. Se você abrir aqui o meu corpo, você não vai encontrar o Espírito aqui. Mas existe ou não existe? Está ou não está aqui dentro de mim? Então, irmãos, nós hoje estamos aqui, irmãos, graças a Deus alguém nos pregou o Evangelho verdadeiro. Esse Evangelho verdadeiro, irmãos, nos fez receber toda a realidade de Deus pela fé. Ou não foi pela fé? E como fica então, os judeus devem ter falado, peraí, mas o Deus quando instituiu a circuncisão para Abraão. Então Paulo pergunta aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, na verdade eu preciso de várias reuniões para dizer sobre isso, mas eu vou só apontar para vocês. Ó Senhor Jesus. Não tenho tempo, eu vou contar para vocês, depois vocês leem aqui. Eu pergunto para vocês, Abraão recebeu, Abraão foi justificado pelas obras da lei ou pela fé? Isso é claro, todo mundo sabe. Abraão foi justificado porque ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, ele recebeu a circuncisão, né? Ele recebeu a ordem de circuncisão quando? Na fé ou na lei? Deus deu uma promessa para Abraão. E a promessa está ligada à herança. Deus deu a promessa de herança para Abraão. Sabia disso? E Deus falou aquilo que eu falei há pouco. Ele falou para Abraão: eu te darei um descendente. Esse descendente sairá de ti e da Sara. Abraão
tinha já um corpo de quase 100 anos, não podia gerar filhos. E a Sara já não tinha mais o costume das mulheres, já tinha cessado. Não tinha como dar filhos. Irmãos, mas Abraão creu. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. E Deus deu promessa para Abraão, porque Abraão creu. E Deus disse: em ti serão benditas todas as nações, em ti serão benditos os povos. Irmãos, esses povos nós estamos incluídos nesses povos, porque nós estamos incluídos nesse mesmo princípio da fé. Nós somos filhos da fé de Abraão. Agora, então, de quando é que veio a circuncisão? Pergunto para vocês. Quando veio a circuncisão? Foi logo depois que Abraão creu que o Senhor iria dar um filho, Isaque, para ele, não é? Lhe foi imputado por justiça, então Deus fez uma aliança com ele. Depois da aliança, Deus falou assim: a partir de agora, todo macho da sua casa, ao 8º dia, circuncidará. Sabe o que quer dizer isso? Para a remoção da carne. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Para dizer que o homem não vive pelo esforço da sua carne para ajudar Deus a fazer a obra de Deus. Porque 17 anos ou 13 anos, não me lembro, atrás, ele fez um esforço junto com a Sara, que lhe deu a serva escrava Agar, e com ela teve Ismael. Aquilo era fruto da carne. Então, Deus estava dizendo para você: daqui para frente, irmãos, Abraão, você não vai produzir mais coisa da carne. É por isso que firmou uma aliança com ele sobre a circuncisão. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Nós não podemos fazer nada para Deus com esforço da nossa carne. Deus é quem faz as coisas. Quando Deus apareceu de novo para ele e falou: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus El Shaddai. O que é El Shaddai? Eu sou o suficiente. Eu sou aquele úbere, todo suficiente. Tudo que você precisa está nesse leite maravilhoso. Então, você não precisa usar a sua carne para me ajudar. Você precisa só crer. Então, a aliança que Deus fez com Abraão, da circuncisão, é a história da fé, irmãos. Não é da lei, é a história da fé. Então, a circuncisão foi dada, né, foi instituída, irmão, antes da lei, não foi? Instituída antes da lei, e é como um sinal, como um selo da justificação da fé de Abraão. A circuncisão é um sinal, é um selo da fé, da justificação da fé de Abraão. Acredita ou não acredita nisso? Está na Bíblia. Eu não tenho tempo agora de ler para vocês. Então, irmãos, não caia nessa, na igreja, tentar fazer alguma coisa pela carne para ajudar Deus. Tudo que é fazer pelas coisas visíveis, irmãos, é mais fácil. Mas se você crê, é mais difícil. Você vir para a reunião, esperar para alguns irmãos fazer alguma coisa para ocupar o tempo, é mais fácil. Mas depender do Espírito, irmão, é mais difícil. É ou não é? Você também precisa depender do Espírito. Quando você vem para uma reunião, não espera que o irmão responsável aqui vá fazer tudo para você. Porque isso é depender do homem. Isso é esforço da carne. Irmãos, todos nós precisamos depender do Espírito. Porque nós todos estamos na esfera da fé. Exercitando, ó Senhor Jesus. Esse é o Deus que ressuscita os mortos. Cada reunião tem que acontecer algum morto ser ressuscitado. Cada reunião, irmão, tem que acontecer coisas que não existiam na reunião, foram trazidas para a reunião. São essas coisas que me fazem, quando eu sair daqui, puxa, eu estou saciado, eu estou cheio, porque Deus supriu essa reunião. Não é uma doutrina, não é um conhecimento, mas Deus, pela fé, Ele vai nos dar pelo Espírito. Mas você tem que exercitar, eu tenho que exercitar, todos têm que ajudar. Não é, irmãos? Então, daqui para frente, as nossas reuniões, todos têm que ajudar. Todos que vieram para a reunião têm que exercitar, têm que invocar o Senhor. Não é mesmo, irmãos? Porque nós estamos trabalhando na esfera da fé. Você não vê, mas é real. Você sai daqui alegre, com alegria indizível, porque você tocou numa coisa que não vê, mas é real.
É ou não é verdade? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso eu digo, irmãos, tudo quanto fizermos tem que produzir essa vida da igreja maravilhosa. Muitas palestras estão sendo dadas. Eu espero que todas as palestras possam convergir em produzir um resultado prático de trazer muitas pessoas para viver a vida da igreja. Muitos pastores, muitos grupos cristãos estão sendo contatados. Muitas pessoas estão gostando do Bucafé, gostando dos nossos livros, mas nós queremos ver o resultado prático. Que todo resultado, irmãos, sejam pessoas trazidas para dentro da vida da igreja e sendo cuidadas por nós, dentro da esfera do amor e dentro da esfera da fé. Fé não é uma organização humana, não é uma coisa que trabalhar nas coisas que se veem. As coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Por isso Paulo em Colossenses 3 fala: buscai as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque vocês já morreram. Aquele que vive pelas coisas que se vê, já morreram. Vocês agora morreram juntamente com Cristo e ressuscitaram juntamente com Cristo. Hoje, irmão, nós não estamos baseados só nas coisas que se vê, nas coisas terrenas. Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo. Nós olhamos agora com os olhos espirituais as coisas da fé. É isso que Paulo estava desesperado em trazer o Gálatas de volta para a esfera da fé. Porque as coisas visíveis são mais fáceis de ver, não é isso? Graças ao Senhor. Vamos estar mais nosso espírito. Ser mais, exercitar nossos dons na vida da igreja. Não vamos ficar ser um membro inútil, um membro que não funciona, acomodado, mas orar ao Senhor: Senhor, eu não sei fazer nada, Senhor, eu não sei fazer muita coisa, mas eu me disponho diante de Ti. Senhor, usa-me, Senhor, E aí seja uma pessoa que invoca o Senhor, que viva no Espírito, que tenha comunhão com os irmãos, que vai para as reuniões, não é isso? Que compartilha, que supre vida, que cuida dos outros, que ora pelos outros. Irmãos, se você vai ver, na hora certa o Senhor vai te colocar também, irmãos, para fazer a obra que Ele te separou para fazer. Jesus é o Senhor. Amém. Amém? Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos ainda orar um pouco diante do Senhor, diante do Senhor sobre isso. Senhor Jesus, torna-me um membro útil, um pastor, um mestre na igreja, que cuida dos outros irmãos,